perdido num beco sem saída, sozinho e languoroso. Procuro um beco com saída, um sentido para as minhas recaídas. Perdido num beco sem saída, sozinho e languoroso. No meu cérebro vive um pássaro, um cucu ou um fazão cá em cima. É uma questão curiosa essa, Laura. Se o luto implica sempre sofrimento, não é? Não sei. Estou a Sim, pensar. também é interessante essa pergunta. No início foi logo aquilo que eu também falei. O luto, quando pelo menos eu quando penso em luto, penso logo num estado emocional quase invasivo, de sentimento de pena, de pesar, de tristeza, portanto, e não quer dizer que a mudança, por isso é que eu disse, a mudança também, para mim, vejo-a também como algo de continuidade, de esperança, não é? De algo de alteração e de mudança para melhor, e não tenho que pensar naquilo que antes era e agora vou ser assim. Portanto, vejo, não tenho que estar a sofrer por aquilo que aquilo que já devia ter feito. Acho que a mudança, quer dizer, se nós não mudarmos também não temos a possibilidade de ser, não temos a capacidade de ter depois experiências positivas e significativas. Portanto, também vejo dessa forma. Portanto, a mudança envolve isto logo, não é? Esta luz, este alvo, não é? Para melhor, para querer, para atingir metas, alcançar objetivos, para algo, não é? E não tem que passar... E quer dizer, e adiar decisões e mudanças também pode ser sinónimo de fraqueza e de falta de maturidade. Portanto, temos que pensar que a mudança pode não envolver o luto, mas eu posso não ficar triste com a mudança, posso ficar muito feliz de ter mudado e ter feito algo que eu queria muito fazer e que tenho muita motivação e que quero muito atingir. Portanto, não tem que ser perdas. Mudança envolve um luto, envolve perdas, é verdade, pode envolver sentimentos de tristeza, pode envolver nostalgia, pode envolver alguns sentimentos de angústia, mas também pode não ter que passar por isso, não é? Pode não ser isso, não é? Há bocado a Laura também falava na dança, como pode haver outras coisas. Nós somos, agora vou dizer uma coisa que é um bocado parva, eu gosto de inventar essas coisas, mas nós somos influenciados por uma multiplicidade de formas pela natureza. As estações do ano, as estações do ano, o ritmo das estações do ano, o dia à noite, influencia-nos no dormir, influencia-nos na fome, influencia-nos no desejo, na gratificação sexual, o que for. No humor, quer dizer, isso. O próprio ciclo... Isso é uma coisa positiva, é uma coisa o próprio ciclo das estações do ano, Pedro, o próprio ciclo das estações do ano, as 4 estações, a primavera, verão, outono, inverno, é um luto aí, não é? O luto porquê? Posso pensar muito... Não, na perspectiva de que o outono é um bocadinho, pronto, pegando nesta imagem, seria um bocadinho o luto de um tempo bom, quente, caloroso, que passou, não é? Em que as coisas, as folhas, a natureza começam a despedir-se de momentos mais fartos e gloriosos e a caminho de tempos mais, aí sim, de mais negros e mais frios. Mas pode não ser a ideia de toda a gente essa. Pode não ser a ideia de toda a gente essa. Sem dúvida, mas como começávamos aqui a nossa conversa, falámos da questão do peso da palavra luto, não é? Sim. O que é o peso da palavra luto? É o significado mais habitual, mais comum, não é? Mas depois cada um de nós atribui um significado à palavra luto mais individual, não é? Eu, na minha opinião, eu acho que pronto, a palavra luto, como também já disse anteriormente, está sempre ligada com a consciência de que uma fase passou, está passada, independentemente de ter sido bem passada ou mal passada, mas é quase uma sensação cronológica, não é? De que uma fase está para trás e a outra está para vir. Eu acho que as coisas podem se tornar mais problemáticas
não têm que ser sempre problemáticas, mas podem ser, quando nós estamos a viver no presente, ou o contexto nos exige que nos projetemos no futuro, a vida pede que a gente dê um passo em frente, mas nós estamos ainda lá atrás, no luto, neste caso com um significado negativo, não é? Com uma carga negativa. E eu acho que aí é que podem, lá está, é que podem surgir grandes problemas ou podem surgir grandes formas de arte, grandes canções, grandes filmes, etc, etc, ou grandes livros, não é? Pois, ou seja, sim, o luto, pois, num sentido mais habitual, parece que tem que se passar ali por uns momentos de algum sofrimento, de adaptação, não é? De sensação de perda, mas depende, não é? Cá está, daí eu não sei que estava há bocado a transmitir, não é? Que é, porque há lutos que podem ser até prazerosos, não é? Alguém que ganha o Euromilhões, deixou de ser pobre, não é? Vai fazer o luto de ser pobre. Ele está ali eufórico, não é? À partida. Mas também pode estar angustiado. Agora, o que é que eu vou fazer com Como era dinheiro? bom ser pobre, como era bom não ter, como Era bom. era... Agora tenho a Estou triste, preocupação não do Dava que é mais que valor fazer às com o coisas. dinheiro. E vão surgir aqui não sei quantas pessoas que lhes dê dinheiro e tudo mais. Bom, depende, não é? Ou seja, é tão diversificada a experiência humana que mesmo um processo de luto pode ser vivido de múltiplas formas, até em termos culturais. O luto clássico por perda de morte de alguém, de um familiar. Há culturas em que fazem uma festa. Finalmente, o espírito daquela pessoa voltou ao seu mundo original. E veem aquilo como algo de um verdadeiro nascimento, não é? E que o mundo cá é que é o inferno, não é? Então, uma experiência mais desagradável, mais de prisão domiciliária num corpo, não é? Mas não é muito a nossa cultura ocidental. Na nossa cultura ocidental, a nossa vivência também. Até é, teoricamente. Em busca do paraíso, não é? Ir ter com Deus. Pois por aí, para quem for assim muito crente, Teoricamente, religioso, não não é? é? Se tiver assim uma grande fé, não, agora vamos ascender, ou aquele nosso amigo ascendeu a uma vida melhor. É. Partiu para melhor, não é? Há até essa expressão popular. Mas Pois é. depende como está a ser interpretado, né? A perda. A perda pode até ser sentida como um ganho, não é? Depende da vivência da pessoa. Ou de um alívio. Mas será um luto nesse caso? É uma boa questão, não é? Será um luto? Podemos chamar luto? Não neste sentido clássico que estamos a falar, não é? Será um luto vivido de outra maneira, ou seja, uma adaptação, uma nova realidade, não é? Fazer um luto de uma experiência anterior, portanto, de deixar ir, não é? Algo do Mas aí, se passado. calhar, a frase devia estar ao contrário. É, o luto implica sempre uma mudança. Acho que aí estamos aí mais no sentido do que tu estás a dizer, Nuno, porque aí o que estás a dizer é mudança. É mudança, é uma mudança. É mudança. O luto, sim, implica sempre uma mudança, ou então o luto está paralisado, não é? Quando se fala no trabalho de luto, que alguém não está a conseguir ultrapassar o luto, não é? Está lá psicologicamente estagnado no luto, não é? A realidade continua a mudar, a pessoa é que não se está a adaptar à realidade. Mas vivencialmente a pessoa está estagnada, não é? Ainda num modo do passado, seja lá de que for, como bom era quando éramos estudantes no ISPA, ou a Laura era estudante na Universidade de Coimbra, não é? Por exemplo. Podemos ficar lá, não é? Podemos ficar lá estagnados nisso, não é? E não... Mas aí em Coimbra faz-se o luto logo na altura, não é? Há toda uma rituais académicos, obviamente quem participa neles, mas por acaso estavas a falar nisso e lembrei-me exatamente daqueles dias em que eu estava para sair de Coimbra, que tinha acabado o curso, tinha defendido a tese e estava-me a preparar para vir para Lisboa. E aí acho que houve um sentimento de luto. Acho que houve mesmo um sentimento de luto. Mas lá está, estamos aqui a falar de uma mudança, ou seja, deixar a vida de estudante para a vida trabalhadora, mudar de uma cidade. Enfim, aí sim, de facto,
ao voltar a essas memórias, veio direto essa sensação de, pronto, ter sido um período de luto, precisamente. Mas a pergunta da Laura ainda está aqui na minha cabeça. O luto envolve sempre uma mudança. Sabem que o amado e odiado Freud costumava dizer que a verdade muitas vezes é a mentira virada ao contrário, né? Ou sim, seja, interessante, é. de um lado da ideia está sempre o contrário, não é? E vice-versa. Sim, mas essa ideia de que o luto envolve sempre uma mudança, pois, para uma vivência mais plena do luto, sim. Mas a pessoa pode ficar lá estagnada, assim, psicologicamente, no luto, não é? E aí Sim, não mas há a mudança, ou seja, havendo um luto, pressupõe-se que houve uma perda. Portanto, logo aí tem que ter havido uma mudança. Independentemente da pessoa estar a adaptar-se ou não à mudança. Isso. Mas a mudança está a acontecer. Enquanto facto, sim, houve uma mudança na vida da pessoa, mas se a pessoa está a aceitar isso, a integrar isso na sua vida e a escolher algo que faz sentido a partir daí, não é? Os novos dados da realidade, ao fim e ao cabo. Implica uma prova da realidade também, a pessoa adaptar-se a essa realidade, não é? Por exemplo, a esquizofrenia muitas vezes surge nos primeiros anos da fase adulta, não é? Por incapacidade psicológica de enfrentar as exigências da vida adulta. É muito comum surgir naquela idade, não quer dizer que seja só ali naquela idade, mas é uma idade típica ali dos primeiros anos da vida adulta. Como é muito exigente ser adulto, uma personalidade que não está assim tão unida, tão coesa, pode esfrangalhar, não é? Perante tanta exigência psíquica. Esfrangalhar é um termo muito técnico. É do frango. Mas é muito ilustrativo. É esfrangalhar o frango psíquico, não é? Pois, é qualquer coisa assim um bocadinho assustador pensando Estamos definitivamente mais descontraídos, ou não? Diz? Estamos definitivamente mais descontraídos. Fizemos sim, com essa agora. Fizemos o luto bem feito de uma certa rigidez e formalidade ligada à primeira temporada. Sim, esfrangalhámos a primeira temporada, não é? Pá, isso também não, tanto trabalhinho. Agora vamos esfrangalhar. Estamos a aproveitar a compreensão da primeira temporada, não é? Os celeiros cheios da primeira temporada, não é, Pedro? Estava aqui a pensar naquilo que vocês estavam há pouco também falava no Freud e às vezes ouvia o professor Coimbra de Matos e ele falava que o luto não tem a ver nada com depressão. Portanto, ele achava até que o Dr. Freud misturou aquilo tudo. Portanto, o luto é a perda do humor do objeto, enquanto a depressão é a perda do objetal. O luto é a perda do objetal, enquanto a depressão é a perda do humor do objeto, não é? Ou seja, mas ele diz que no luto a pessoa tem a capacidade de se alegrar, não é tão invasivo como a depressão. A depressão já é uma coisa, é uma tristeza, mas é uma desvitalização. E a depressão até pode levar à cólera, à raiva, à irritabilidade, não é? E isso até é bom, a pessoa ficar irritada. Muitas vezes na depressão não se consegue, quando é pior, penso eu, não se consegue fazer uma relação direta com uma causa, não é? Por isso mesmo. Porque perde-se a referência, não é? Porque é que eu estou triste? Porque é que eu estou tão abatido? Exatamente, sim. Sim, e é isso. A depressão, estamos aqui já a falar de doença mental, não é? Ou seja, o luto não é doença, não é uma perturbação. O luto faz parte, é um processo. Faz parte de tudo. Exato. E é necessário fazer. É necessário, exatamente. É uma diferença, é uma distinção importante, sem dúvida. E realmente existem vários acontecimentos de mudança significativos. Estávamos a falar há pouco, mas pode haver mudança de emprego, ou casar, ou separações, ou divórcio. Mudança de país. Mudança de país. Pois, uma grande mudança, imagina. Exatamente. Para quem está a ouvir, estou a apontar para mim. E é importante como é que as pessoas às vezes se deprimem por determinadas mudanças, não é? A depressão, há vários tipos de depressão, várias formas de estar deprimido, pronto, mas
mas as pessoas não se conseguem ressincronizar, não é? Não conseguem se adaptar a essas exigências, não é? Essas exigências e essas respostas não se conseguem, não se conseguem sincronizar. Parece que ainda estão a viver a situação anterior. Portanto, o tempo é um pouco aquela parte temporal, não é? Que a pessoa não consegue entrar em sintonia ou sincronizar com o tempo vivido e o tempo social. Portanto, a pessoa ainda está a viver a situação anterior. Yeah. E não se consegue adaptar, não consegue dar respostas, não consegue criar novos papéis para aquilo que aconteceu. Portanto, a pessoa... E isso depois vê-se não só nos aspectos psicológicos, até podes ver em aspectos biológicos, não é? A vigília do sono, o ciclo menstrual, portanto, há alterações, não é? Já estamos a falar um pouco das situações depressivas, não é? Porque a pessoa não se consegue ressincronizar. Isso é uma teoria até daquele do Tomás Funs, que é a desincronização, não é? Ele fala muito disso, não é? A perda de ressonância emocional, a parte temporal, não é? Que as pessoas deprimem e não se conseguem sincronizar, não é? Com o tempo vivido e o tempo social. Agora, vem-me essa à cabeça. E tem muito a ver com as mudanças, muitas vezes significativas, das pessoas não conseguirem arranjar novas respostas e novas exigências a essas conseguem fazer face a essas exigências que surgiram. Sim, estava também a pensar que quando é que os lutos são mais, ou tendem a ser mais difíceis, não é? De vivenciar, de concluir de alguma maneira o trabalho de luto. É quando a pessoa sente que faltaram experiências por serem vividas naquele papel, naquela relação, naquela fase de vida. Por exemplo, alguém que passou a adolescência fechado em casa de uma forma mais inibida, depois chega à fase adulta, agora tem que aproveitar, tem que ainda ir a tempo de viver a adolescência. Parece que se torna difícil depois aceitar que a adolescência já passou, não é? Quando faltou viver aquilo que era suposto. E suposto é uma interpretação do próprio também, não é? Mas que marca a possibilidade de fazer o trabalho de luto de uma forma mais fácil ou não. Até que ponto o sonho desse projeto anterior foi realizado suficientemente. Se não foi, torna-se mais difícil aceitar a perda desse sonho, não é? De um sonho não realizado. Uma relação romântica, numa vivência de faculdade, num trabalho anterior que não correu bem, torna-se mais difícil. O que somos hoje não éramos no passado, não é? Ou seja, a pessoa que sente isso está a sentir isso no presente com aquilo que ela é hoje, com tudo o que a trouxe até aqui, que não era o que a constituía quando ela estava naquele momento, não é? Ou seja, isto para quem está de fora é sempre mais fácil, mas quem está a viver a situação tem essa dificuldade de aceitar, no fundo, aceitar quem é, não é? Porque tem a ver com aceitar quem é, quem era naquela altura, com a bagagem que tinha na altura, o contexto em que se encontrava, a história familiar, enfim, por aí fora, mas é essa dificuldade em aceitar quem é que a pessoa é, não é? Porque, de facto, se eu tive experiências no passado que eu sinto que não foram satisfatórias a partir do meu olhar de hoje, será sempre uma avaliação que eu estou a fazer hoje. Sim. Não tinha como ter essa percepção na altura, não é? Mas sim. Lá está, não sei se isto estavas a dar este exemplo como sendo também aqui uma situação em que a pessoa poderá estar a viver um luto daquilo que não fez, não é? Pois, acho que até faz parte de um poema do Fernando Pessoa que é mais difícil é aceitar aquilo que não se viveu, qualquer coisa assim. Ele coloca lá num poema que a dor mais complicada é essa, é de aceitar aquilo que não se viveu. E portanto, está relacionado, sim, com um luto que é difícil aceitar porque já não conseguimos ir lá atrás, não é? Já não dá para corrigir. Foi como foi, mas aceitar que foi como foi torna-se penoso se não foi como nós gostaríamos que tivesse sido, minimamente, suficientemente bem, não é? Uma relação bem vivida, o luto à partida é mais fácil. Pode criar saudade, mas é mais fácil.
Vou confidenciar uma coisa, agora quando estava a ouvir a Laura, e não me importo de autorrevelar, não há qualquer problema. Aí há uns tempos, foi uma coisa engraçada, foi um sentimento engraçado. Tinha ido lá à casa da minha mãe e vi uma fotografia, mas estava assim, nem tinha reparado bem, penso que até tinha colocado ali há pouco tempo, onde eu estou de perfil quando eu era miúdo, assim com o vento a bater, assim, uma coisa assim, e eu senti saudades de dar um abraço àquela pessoa. Também é uma forma de eu ir um pouco lá atrás e sentir o quanto, portanto, e ter a capacidade de perceber como é que tinha sido aquela altura e na forma como eu vivi, sentia a vida e o mundo, e eu ter saudades de dar um abraço realmente àquela pessoa que sou eu, mas que já não sou, não é? Cá também quando o Nuno dizia que realmente aquela frase do Heraclito, não é? Que nós vamos sempre mudando e nunca somos os mesmos, estamos sempre... Quer dizer, é como se não houvesse... o tempo está sempre a passar, não é? Como se não houvesse presente, é como se não houvesse presente, é futuro. Agora estou a fazer isto, daqui a nada já estou a dizer aquilo, está sempre a passar, não é? É uma teoria, verdade? Mas isso é interessante, não é? O facto de ver também, às vezes, isso já pode ser algum sentimento nostálgico lá, de um luto, não é? De um luto, sim. É mais do que... Mas no fundo é uma mudança, quer dizer, mas eu sinto-me feliz do percurso e de tudo, não é? Tenho orgulho disso, não é? Tenho saudades saudades ao abraço àquele menino, que já não é um menino, é um homem e que tem uma outra vida, não é? Exato. Sim. O teu presente e a tua projeção de futuro preenche-te de tal forma, e os ganhos conquistados hoje em dia preenchem de tal forma, que embora tenhas saudades e sintas saudades de dar abraço àquele menino, não fazes questão de lá voltar, não é? Claro. Sim. É uma ideia, não é? É uma ideia curiosa, não é? E ainda em relação ao que estavam a falar há pouco, tem um bocadinho a ver com isto, mas mais no sentido de ficar agarrado a algo que não fizemos, não é? Estavam a Laura e o Nuno a falarem. Eu vejo isso como é uma espécie de angústia ao contrário, não é? A angústia normalmente é relacionada com o futuro, não é? Eu não vou conseguir... Eu tenho a percepção que não vou conseguir lidar com o que aí vem, e então quase que, pronto, angustio, não é? Esta angústia é um bocadinho, aqui o sentimento é um bocadinho de angústia, mas em relação ao passado, eu já não consigo fazer nada em relação... De culpa, sentimento de Não consigo culpa. fazer nada, e eu dizer isto assim, pronto, é como a Laura dizia, é muito mais fácil dizer do que fazer, mas é mais do que isso, é senti-lo, não é? É ter a noção, por um lado, que já não consigo fazer nada, mas ao mesmo tempo existe um bocadinho de mim que gostava que de alguma forma houvesse aqui um toque de magia e eu conseguisse fazer. Então a esperança nunca morre. Então há aqui um ciclo angustiante, nostálgico, de ir sempre, querer ir sempre lá atrás, mas não conseguir. Pois, o Pedro falou há bocado do Coimbra de Matos. Daquilo que eu me recordo, ele dizia que, acerca até das relações românticas, que a que está por vir é que é a melhor. É muito interessante também. Isto é que é a saúde mental. Não, a próxima é que é a melhor. A próxima é que é a melhor. Porque a pessoa está muito mais bem preparada, não é? Tem melhores experiências, não é? Pois também por isso. Face a isso. Sim, a próxima é que é a melhor. É o chamado otimismo. Mas também baseado na experiência, a pessoa vai mais preparada até para uma melhor escolha, não é? Sim. Uma melhor escolha. Vai melhor para a nova relação, portanto, está muito mais bem preparado, tem muito melhor experiência, é o que eu queria dizer. Sim, é um otimismo com experiência. Um otimismo com experiência. Sustentado. O professor Coimbra de Matos estava muito virado para o futuro, não é? Estava muito projetado para o futuro, não é? E tudo, não é? Projetar a olhar para trás, no retrovisor, temos que olhar para a frente, senão... Olha, ele é um exemplo... Podemos nos espetar de frente, não é? É um exemplo de quem se conseguiu projetar de forma bastante longínqua. Até aos 100, não foi? E até o paradigma, no ponto de vista até psicanalítico, quer dizer, até que, não é? Até nas entrevistas e tudo, o paradigma psicanalítico não era bem aquilo que algumas pessoas falavam, naquela parte de vir muito atrás, de estar muito... Estava mais na projeção ao futuro, não é? Um bocado o existencialismo também, não é? Sim, ele tinha muito disso, parecia, não é? Esta malta do isto é tudo... Anda tudo ali.
Eu não me interessa. Há transferências e contra-transferências uns para os outros, isto. Muitos essencialistas também eram psicanalistas, não é? O Yalom, o Raul May, e são os fundadores da psicoterapia essencialista norte-americana, também eram, a primeira escola eram psicanalistas, né? Até o Aaron Beck, que é o fundador da cognitiva comportamental, a base dele é a psicanálise. Portanto, o próprio Frankl teve os discípulos de Freud, né? Ele mesmo dizia que tinha dificuldade em fazer análises no ponto de vista essencialista porque não conseguia, às vezes, andava ali também, né? Na análise, né? Quer dizer, todos tiveram as primeiras escolas e todos eles foi a base, não é? Foi quase um motor de arranque, não é? Para depois verem também outros aspectos. Estava a pensar que estamos a gravar aqui o primeiro episódio no Dia Mundial da Saúde Mental, que é hoje, dia 10, não é? Pois é. Curioso, por acaso combinámos para este dia, não foi assim propositado aqui a gravação, não é? Mas calhou hoje. E é o nosso contributo, não é? Exato. E com o nosso contributo também para Sim. assinalar o dia, apesar de que assim nem referimos isso, e eu própria também só me dei conta durante o dia que era... Isto para nós é sempre o Dia Mundial, né? Psicólogos. Sim, estamos sempre nesse modo, não é? A lidar com a saúde mental. Sim. Muito bem, olha, se calhar apontávamos para o término, não? Temos que fazer um luto em relação ao segundo. Temos que fazer a luta aqui do primeiro episódio. Temos que aceitar que estamos a chegar ao fim, não é? Mas vocês vão ficar tristes depois deste episódio? Eu não vou ficar nada triste. Eu vou dormir. Pronto. Também parece que não tarda muito. A ideia aquela ideia que não vale a pena deixar que o cotidiano seja pontuado com reticências, não é? Só através de pontos finais é que se está a iniciar novas frases e a novos ciclos de vida, se quer mais felizes também. Eu gosto de o Pedro é um poeta. Tens sempre aí umas frases assim. Eu gosto de uma reticência aqui e ali. Eu não gosto. Eu gosto de seguir em frente e não ficar ali no impasse e ficar ali no luto. Esta questão pode ser um tema de um próximo episódio. É isso. E, portanto, encerrar um capítulo e fechar a porta para surgir novas oportunidades. Só assim é necessário. Exatamente. Ponto final para... Não, acho que é um pouco e assim. Novos episódios e novas temporadas. Vamos embora, que a segunda temporada só agora começou. E subscrevam o nosso canal do YouTube e sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, partilhem, não é? Façam comentários, perguntas, chateiem. Exatamente. Entrevistas, mais conteúdos. Sim, façam sugestões, propostas depois. Sim, senhora. Vamos então nos despedir, não é? Sim. Um abraço a todos, então, aqueles que nos estão a ver. Coloquem questões, falem connosco, nós estamos sempre disponíveis e receptivos a isso. E um abraço a todos, lá nos encontramos no próximo episódio, depois devemos de ver qual é o título, daqui a 15 dias, não, daqui a mais algum tempo, daqui a algum tempo. Tudo a correr bem, um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço. Foi um prazer, grande abraço, pessoal.